Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, irmão e irmã, que alegria estar com você mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso sobre a moral cristã, que compõe a Escola Pastoral Sede da Sabedoria, oferecida pela Diocese de Campina Grande. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa quinta aula de nosso curso. Vamos pedir a Deus a graça de vivermos bem esse momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus de amor e de bondade, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, debaixo do Teu olhar de Pai, debaixo de Tua mão poderosa, pedindo, Senhor, que Tu nos dê o Teu Espírito para nos conduzir, para nos guiar nesta hora de formação. Te pedimos, Senhor, vem Espírito Santo, dai-nos um coração pequeno, humilde, para que diante dos ensinamentos de Deus nós possamos nos inclinar e acolher com alegria aquilo que Deus preparou para nós por meio desta formação, por meio dos ensinamentos da Igreja. Nós queremos te pedir, Senhor, essas graças através da intercessão poderosa da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Sede da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão e irmã. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso Moral Cristã. Hoje, nesta hora de formação, nós vamos viver a quinta aula, que tem como tema o pecado. Antes de entrarmos no conteúdo próprio desta aula, vamos fazer uma revisão da última aula, da quarta aula, que teve como tema as virtudes. As virtudes, como a gente viu no catecismo, são disposições estáveis e habituais da inteligência e da vontade, guiando o homem segundo a razão e a fé. A gente lembra que as virtudes são hábitos bons, estáveis, firmes, determinados, que ajudam o homem a viver segundo a fé, segundo a sua razão, iluminada por Deus, e que levam este homem a imitar a Cristo, a viver o Evangelho, a viver a vontade de Deus. As virtudes são divididas em dois grupos, né? O primeiro grupo são as virtudes humanas, e dentro das virtudes humanas a gente tem as virtudes cardeais, que são 4. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Relembrando rapidamente, a prudência nos ajuda a discernir todas as coisas, é uma disposição ao discernimento, ao julgamento dos atos, das circunstâncias, das situações, para se verificar a moralidade, né? Se aquele ato, circunstância, razão, palavra, escolha é boa ou má, segundo a vontade de Deus. A virtude da justiça nos ajuda a dar a Deus o que é de Deus e a dar o outro o que é do outro. A dar a Deus o louvor, a nossa vida ofertada, o culto de ação de graças, porque Ele merece. O amor acima de todas as coisas.
e dar ao próximo o que o próximo merece, que é a nossa vida para o bem dele. A virtude da fortaleza nos ajuda a perseverarmos, a irmos até o fim, a vencermos as tentações, as perseguições, as dificuldades, a permanecermos firmes no caminho do Senhor. E a virtude da temperança nos leva a vivermos bem, a vivermos de forma ordenada, a relação com as coisas, com as pessoas, nos ajuda também a termos uma vida sóbria, nos ajuda a vivermos bem as prioridades, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, usarmos as coisas sem que a gente as coloque no lugar de Deus. Né? Viver ordenado, viver de maneira equilibrada, sóbria. Então, a temperança nos ajuda a vivermos de forma equilibrada, ordenada, a termos uma relação com essas mesmas características com os bens criados, com a nossa própria pessoa, com os irmãos e com Deus, né? Dando a Ele a prioridade e o colocando no centro da nossa vida. Já as virtudes teologais são 3: a fé, a esperança e a caridade. Pela fé, nós cremos em Deus e em tudo que diz respeito a Ele, mesmo que a gente não veja. Então, nós cremos em Deus, nós cremos que Deus é trino, nós cremos na vida eterna. Né? Aquele credo que nós rezamos na Santa Missa. Né? Pela fé, nós cremos em tudo aquilo ali que a gente vai professando, que a gente vai dizendo na missa. Pela esperança, nós aguardamos as promessas de Deus e com alegria aguardamos a sua manifestação gloriosa. Com alegria nós peregrinamos para a vida futura, com alegria nós vamos caminhando, confiando que o Senhor nos sustenta, nos protege e nos guia. E pela caridade nós amamos a Deus acima de todas as coisas. A virtude teologal da caridade. As outras virtudes passarão, a fé, a esperança, mas a caridade jamais passará. A caridade será o perfume que estará presente, que está presente no ambiente do céu, na vida eterna. Os santos já experimentam da alegria da caridade, da força da caridade que não passa, da caridade que é o alimento, que é a motivação, que é o movimento interior das almas que buscam a Deus. A caridade nos espera. E a caridade já nos motiva, já nos faz caminhar para esta vida feliz e sem fim que nos espera. A graça de Deus, os dons do Espírito purificam as virtudes e as elevam. Então, a graça de Deus, os dons do Espírito fazem com que nós tenhamos virtudes mais enraizadas, mais concretas, mais maduras. A graça e os dons do Espírito Santo vão gerando a estabilidade no exercício das virtudes, a constância, a firmeza e a determinação, e também eleva as virtudes, né? A graça e os dons do Espírito elevam as virtudes, né? Nós, pela graça e pelos dons, nós exercemos as virtudes não com um desejo de crescimento pessoal unicamente, mas em vista de uma vida mais elevada, em vista de uma vida mais santa, de uma vida mais configurada ao Cristo e de uma vida mais unida a Deus e ao seu amor. Vamos agora, irmãos, vamos iniciar o conteúdo desta aula, desta quinta aula, cujo tema, como já foi dito, é o pecado. Vejam só, os frutos do exame de consciência, um dos frutos do exame de consciência, a gente lembra que a consciência é o lugar, que está no centro do nosso coração, e o coração está no centro do nosso ser, da nossa pessoa. Então, na consciência, nós discernimos o bem e o mal de todas as coisas.
se cada coisa é boa ou má, tanto as coisas que já foram, os atos que já foram praticados, como os atos que serão praticados, nós podemos fazer esse discernimento, esse julgamento. E um dos frutos desse discernimento que acontece na nossa consciência é o reconhecimento das nossas faltas. Porque nela, ou seja, na consciência, nós realizamos esse discernimento e nós podemos constatar o seu bem ou o seu mal. Então, o discernimento ele precisa ser feito antes de os atos serem praticados, mas também depois, por esse discernimento, nós podemos julgar se o ato praticado foi bom ou foi mal. Então, diante daquilo que a gente fez, diante daquilo que a gente falou, diante daquilo que a gente desejou, diante daquilo que a gente pensou, planejou, nós realizamos esse julgamento e podemos inferir se nós cometemos alguma falta. Analisando tudo isso, nós podemos chegar à conclusão que nós praticamos faltas que desagradaram a Deus. Esse é um dos frutos do exame de consciência. Um exame de consciência que deve ser feito sempre, com frequência, principalmente antes de nós nos confessarmos, antes de irmos para o sacramento da reconciliação. Nós precisamos necessariamente fazermos exame de consciência e avaliar diante de Deus, com o auxílio da graça, com o auxílio da igreja, se nós praticamos atos bons ou atos maus. Precisamos colher este fruto do arrependimento, este fruto do reconhecimento das nossas faltas, por meio do exame de consciência. Por quê? Por que precisamos reconhecer as nossas faltas? Porque ele vai ser importante. Porque ele é importante, pois é o primeiro passo de um caminho de conversão. Primeiro passo que deve ser dado num caminho de conversão, ou seja, num caminho de retorno a Deus, deve ser o reconhecimento das próprias faltas. É a primeira coisa a ser feita. Nós não nos voltaremos para Deus com amor, confiando na sua misericórdia, se nós não reconhecermos as nossas faltas. É necessariamente importante. É a primeira coisa a ser feita. É essa autoavaliação diante de Deus. É examinar a própria consciência. É fazer uma revisão da própria vida. E enxergando isso à luz da misericórdia de Deus, pela graça de Deus, aquilo que agradou a Deus e aquilo que não desagradou. E reconhecendo aquilo que foi falta, pedir a Deus o segundo passo, que é o arrependimento. Então são os primeiros passos de um caminho de conversão. Reconhecer a falta e depois se arrepender da falta. A graça nos ilumina e põe às claras o nosso estado e nos convence de que devemos progredir em santidade, nos convence de que nós precisamos de Deus. Então, com o auxílio da graça, nós ingressamos neste movimento de retorno, de conversão. Fazemos exame, reconhecemos as nossas faltas, nós nos arrependemos, nós sentimos a necessidade de Deus, nós reconhecemos que sem Ele nós não somos capazes de retornar, nós não somos capazes de não mais cair, nós não somos capazes nem mesmo de nos arrependermos. Então, o auxílio da graça. Precisamos, irmãos e irmãs, nos aproximarmos das fontes da graça. Precisamos bebermos das fontes da graça, da presença de Deus. Deus é esta fonte de graças.
A gente lembra, por exemplo, de Nossa Senhora das Graças, né? Ela distribui as graças. A própria imagem de Nossa Senhora das Graças já nos indicam isso, né? A própria imagem já nos indica isso, as mãos postas distribuindo, derramando as graças. Então ela distribui as graças cuja fonte é o próprio Deus. Então nós nos aproximamos de Deus. Se Deus não realizar uma intervenção extraordinária de nos alcançarmos nos lugares mais distantes, se Deus não realizar isso, e se nós não nos aproximarmos dele, nós não conseguiremos beber desta graça. E assim também nós não entraremos neste caminho de conversão. Por isso é preciso se aproximar da fonte da graça. É preciso beber dos sacramentos. É preciso ter uma vida de oração. É preciso se aproximar da palavra de Deus. É preciso se aproximar da vida da igreja. É preciso estar na presença do Senhor, na Eucaristia, comungando ou adorando o Senhor. Tudo isso compõe as fontes da graça, o próprio Deus, para que, iluminados pela graça, tocados pela graça, alcançados por essa graça, nós possamos enxergar as nossas faltas, nos arrependermos, para que assim também nós possamos sermos convencidos de que este é o caminho que deve ser tomado e de que nós precisamos de Deus. Ninguém vive sem Deus. Lembremos do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. É preciso irmos ao encontro do Senhor, caminharmos em sua direção com a força da graça, para experimentarmos a sua misericórdia. Então falamos até agora, né, das faltas que devem ser reconhecidas, precisamos nos arrepender delas com a força da graça. Então as faltas, a gente sabe que tem um nome, né? No ambiente da fé, da teologia, na nossa espiritualidade católica, na nossa fé católica, as faltas ganham um nome, e esse nome é o pecado. O que é o pecado, né? Convido você a, se tiver o catecismo, né, abrir no parágrafo 1850. Então a igreja diz assim, né, no catecismo: o pecado é ofensa a Deus. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Tal como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como Deus, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Então, são tantas coisas que a gente consegue colher só desse parágrafo 1850, não é verdade? Então, o pecado é uma ofensa a Deus. O pecado é uma revolta contra Deus. Pelo pecado, nós nos erguemos contra o amor de Deus. O pecado, como o primeiro pecado, o meu pecado, o seu pecado, é como o primeiro. É uma desobediência a Deus. Porque Deus é amor e nos introduz neste amor, que é Ele mesmo, nos faz participar da vida dele, através de um caminho de verdade que Ele, por amor e por misericórdia, nos dá. É um caminho de felicidade, de plenitude, de realização. É um caminho de vida. Os seus ensinamentos, os seus mandamentos, as suas leis. É um caminho que nos leva à plenitude, que nos leva a vivermos a potencialidade que há em nós.
É um caminho que nos leva a sermos nós mesmos, segundo o que Deus pensa de nós. E quando nós nos desviamos deste caminho, quando nós escolhemos um outro caminho, nós desprezamos o amor de Deus que estabeleceu esse caminho para nós. Então, escolher outras coisas, escolher coisas contrárias a este caminho, a essas verdades, a esses ensinamentos, é desprezar o amor de Deus e, ao mesmo tempo, é desobedecer a Deus que nos chama a trilhar este caminho. Então, é como uma revolta. Todo pecado nos leva a imitar o pecado dos primeiros, de Adão e Eva, que quiseram tomar o lugar de Deus naquilo que dizia respeito somente a Deus, que é discernir entre o bem e o mal. Cada pecado cometido por nós nos faz imitar essa atitude de Adão e Eva. Todas as vezes que nós pecamos, nós trocamos, nós queremos substituir a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus em nossas vidas por aquilo que nós achamos que é correto, pelas nossas escolhas, pelas nossas verdades, pelas nossas referências. A referência não é mais a Deus, não é mais Deus, mas é nós mesmos. Cada pecado cometido nos faz viver esse movimento de fechamento em nós mesmos, de certa adoração a nós mesmos. É uma revolta contra o amor de Deus. Santo Agostinho diz, né? O pecado é, portanto, um amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Então, pelo pecado, nós amamos mais a nós mesmos ao ponto de desprezarmos a Deus. Esse é o grande mal do pecado. Não importa a gravidade. Não importa a gravidade. Todo pecado é um amor desordenado a si mesmo até o desprezo de Deus. A igreja ainda continua, né? É justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade, incredulidade, ódio assassino, rejeição e zombarias da parte dos chefes e do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. Veja só, então na paixão de Jesus, desde o momento ali da ceia, né? Ali logo depois começa a sua paixão, até a sua morte e sepultura, tudo aquilo ali é como um compêndio de todos os pecados da humanidade, como que um resumo. Veja só o mal que o pecado faz. O mal assassina o justo, mata o justo. O mal despreza o santo, o santíssimo. O mal, o pecado, despreza o amor. O pecado se revolta. É uma revolta contra o amor. É uma revolta contra o que é santo. É uma revolta contra o que é bom, o que é perfeito. A gente consegue ver isso na paixão de Jesus e conseguimos também ver isso nos nossos pecados. É uma revolta contra aquele que é santo, aquele que é bondade, aquele que é misericórdia, aquele que cuida de nós, aquele que nos sustenta. Mas também na paixão nós conseguimos ver que naquela hora, na hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. Sim, a paixão de Cristo é o compêndio de todos os pecados. É onde o pecado abundou. Foi a hora do príncipe deste mundo, a hora das trevas. Mas o amor de Deus, o sacrifício
perfeitíssimo de Cristo na cruz superabundou esse pecado e nos salvou, nos libertou deste pecado que nos fazia, que nos prendia a uma vida de morte, que nos prendia a um distanciamento eterno da presença de Deus, que nos afastava do céu. Estávamos mortos, mas o amor de Cristo venceu e nos salvou. Sim, meus irmãos, o pecado gera tanto mal, o pecado pode até mesmo nos matar na eternidade, nos afastar de Deus na eternidade. Mas há algo que superabunda, algo que ultrapassa esse poder do mal, que é o amor de Deus, que é o mistério salvífico realizado por Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, a vitória de Jesus na cruz. Na cruz ele prega o documento de condenação, o documento que nos mantinha, o documento que nos aprisionava, que determinava o nosso afastamento de Deus. Ali ele destrói. E na sua carne, ele vence o pecado e nos devolve a possibilidade do céu, a possibilidade de Deus, a possibilidade da vida eterna, o amor de Deus que ultrapassa e que vence o pecado da humanidade, o pecado na sua vida e o pecado na minha vida. Sim, ele vence o pecado da humanidade, ele liberta a humanidade, mas de forma pessoal. Ele é capaz, nele nós podemos ser libertos de todos os nossos pecados. O pecado ser vencido na nossa vida pela força do amor de Deus, pela força da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo. Podemos contar com o amor de Deus. No Catecismo 1853, a gente pode ler assim: pode-se distinguir os pecados segundo seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme digam respeito a Deus, ao próximo ou a si mesmo. Pode-se dividi-los em pecados espirituais e carnais, ou ainda em pecados por pensamentos, palavras, ação ou omissão. Então vejam só, irmãos e irmãs, a variedade dos pecados é imensa, porque nesse ponto o ser humano é muito criativo, né? Nesse ponto o ser humano é capaz de fazer muitas coisas. A lei de Deus é um caminho completo, é um caminho de plenitude. E o homem, ferido pelas concupiscências, o homem que tantas vezes não se aproxima da fonte da graça, rejeita até, o homem que muitas vezes prefere seguir as próprias verdades, é capaz de diversas formas, contrariar este caminho de felicidade, este caminho de santidade. Então os pecados são muitos, os pecados são abundantes, mas lembremos que o amor de Deus superabunda todas essas coisas. Vamos, pelo menos, pegar uma dessas classificações, né? Classificar os pecados segundo a sua gravidade. Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de São João, no capítulo 5. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Está escrito assim: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte, existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte.
Vou ler novamente, tá certo? Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida a este irmão, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Então, São João, em sua carta, vai dizendo que existe pecado que conduz à morte e existe pecado que não conduz à morte. Já existe aí como que uma classificação, né? Então, existe um pecado que é mais grave, que conduz à morte, existe pecado que é menos grave, que não conduz à morte. No catecismo, a gente pode definir isso como pecado mortal e pecado venial. É isso que a gente vai mergulhar agora, tá certo? Então, no parágrafo 1855, a gente lê assim: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Veja só, pecado mortal. É muito dura essa palavra, né? Destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Destrói a caridade. Se a caridade é a virtude teologal que permanece para sempre, ou seja, é a virtude que está presente na vida eterna e que também está presente no meu coração. É como que a virtude que me liga à vida eterna. É a virtude que gera esse vínculo. Se o pecado mortal destrói essa virtude no nosso coração, nós morremos para a vida eterna. O vínculo é quebrado. Não há mais essa ligação com a eternidade. A minha alma ela é imortal, a nossa alma é imortal. Mas o vínculo que liga a nossa alma à vida eterna na presença de Deus foi destruído, porque a caridade foi destruída em nossos corações. Essa é a consequência do pecado mortal. É gravíssimo, né, irmão e irmã? Continuando ainda nesse parágrafo, a gente lê que o pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. O pecado venial é menos grave, não deixa de ser pecado, mas não destrói a caridade no coração, no seu e no meu coração. Ainda subsiste, mas ela é enfraquecida. Ela é ofendida e é enfraquecida. O amor é enfraquecido. Nós ficamos menos dispostos à vida eterna. Nós ficamos menos dispostos a viver a fortaleza, a prudência, a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, porque nós ficamos mais fracos. O amor, ele diminui no nosso coração por conta do pecado venial. Não é destruído, mas ele é diminuído, é enfraquecido, ele é ferido. Não é um amor robusto, deixa de ser um amor robusto, um amor inteiro, passa a ser um amor dividido, um amor fragmentado. E assim a gente não consegue mais amar a Deus acima de todas as coisas. Ama, mas com resistências, com imperfeições, ama com fragilidades. Então, de toda forma, o pecado gera males na nossa vida, né? Males maiores ou males menores. No parágrafo 1857, a gente pode ler assim: definição do que é pecado mortal, né? Aí o que torna um pecado mortal? A gente viu que um pecado é uma ofensa contra o amor de Deus, é uma desobediência, é o desprezo de Deus por causa de um amor a si próprio desordenado, né? E quando isso se torna um pecado mortal?
para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. Então, as 3 condições devem existir simultaneamente, ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. Matéria grave, plena consciência e livremente. Deliberadamente significa por vontade livre, por própria escolha. São esses 3 pontos que determinam o pecado mortal. Se essas 3 características acontecem ao mesmo tempo, o pecado se torna mortal. Vamos falar um pouquinho de cada uma. O que é matéria grave? É um pecado contra os mandamentos da lei de Deus. Não amar a Deus acima de todas as coisas, não honrar o santo nome de Deus, não guardar domingos e festas, o pecado de matar, de roubar, de não honrar pai e mãe, pecar contra a castidade, cobiçar, mentir, pecado contra os mandamentos, matéria grave. Plena consciência. O que significa isso? Pecar com plena consciência. É pecar, escolher algo, algum ato, praticar algum ato, sabendo que aquele ato por si só, aquela escolha por si só, é pecado e que tem consequências. Então, por exemplo, se eu sei que mentir é pecado, eu tenho plena consciência que mentir é pecado. E eu mesmo assim minto, né? Eu pequei com essa característica, plena consciência. Né? Se eu sei que roubar é pecado, eu pequei com plena consciência. Entende? Então é pecar sabendo que é pecado. E livremente. Mesmo sabendo que é pecado, eu escolho fazer aquilo ali, eu escolho isso aqui, eu quero falar isso, eu quero desejar isso. Mesmo sabendo que é pecado, mesmo sabendo que é um pecado contra os mandamentos, eu mesmo assim quero praticar determinado ato. Ou seja, eu pequei livremente, eu escolhi pecar. Então, se é contra os mandamentos, se eu sei que é pecado e mesmo assim eu escolho pecar, ninguém está me pressionando a fazer aquilo ali, eu teria todas as condições de não fazer, mesmo assim eu quero fazer, eu cometo pecado mortal. Preciso haver simultaneamente as 3 condições. Se uma das 3 não existe, o pecado passa a ser venial. Então, eu não sabia que... vamos pegar um exemplo prático, né? Eu não sabia que era pecado ter relações sexuais fora do casamento. Eu não sabia. Então, já deixa de ser pecado mortal. Ou então, eu sou um pai de família, estou desempregado, tenho 5 filhos em casa. Eu sei que roubar é pecado, mas se eu não roubar uma lata de leite num mercadinho e levar aquele leite para os meus filhos, eles vão morrer de fome. Então eu não estava cometendo aquele pecado livremente, eu estava com um condicionante forte que era alimentar os meus filhos. Não deixa de ser pecado o roubo, não deixa de ser, mas existe um atenuante, né? Existe um fato que atenua a gravidade, que é alimentar os filhos. Entende? Não é? Ou então, nas culturas em que é permitido abortar ou se nascer crianças gêmeas, matar uma delas, né? Aquela cultura não sabia que era pecado, embora seja um mal, foi um pecado. Mas a cultura não sabia, aquele povo não sabia que era pecado.
né? Então não é um pecado mortal. E assim por diante, né? Então, uma consciência bem formada, um juízo reto, iluminado pela fé, iluminado pelo ensinamento da igreja, nos ajuda a discernir essa gravidade dos atos, se aquele ato praticado é mortal, se é um pecado mortal, se é um pecado venial. É por isso que a gente precisa conhecer, irmãos, cursos como esse é uma riqueza, né, que a igreja, que a Diocese de Campina Grande nos oferece, porque vai nos ajudar a iluminar, né? Às vezes a gente pode até achar que determinadas situações são pecados e não são pecados. Tem isso também. Ou o contrário, determinadas situações nós pensávamos que não era pecado e é pecado, e a gente não sabia. Estávamos pecando, mesmo que venialmente, mas estávamos pecando. O amor, a caridade estava sendo enfraquecida em nossos corações. Então precisamos conhecer, precisamos ler. O Catecismo da Igreja Católica precisa ser o nosso segundo livro, né? Deve estar caminhando junto com a Bíblia, né? Precisamos conhecer a nossa fé. É necessário para que a gente se aproxime de Deus e que a gente não fique se afastando sem saber que está se afastando, né? São os pecados veniais. No Catecismo 1863 diz assim: o pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Ele merece penas temporais. O pecado venial deliberado, que fica sem arrependimento, nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Veja só, não é porque é menos grave, não é porque não destrói a caridade do nosso coração que a gente deve relaxar com relação aos pecados veniais. Porque à medida em que a gente comete pecados veniais e não os confessa, eles vão enfraquecendo cada vez mais a caridade em nossos corações até o ponto em que a gente comete pecado mortal. Então, de pecado venial em pecado venial, nós chegamos ao pecado mortal. Então, mesmo veniais, eles precisam ser confessados, eles precisam ser arrependidos, né? Nós precisamos nos arrepender dos pecados veniais também, com sinceridade, e pedir a Deus a graça de um comprometimento em não mais cair naqueles pecados veniais, mesmo que menos graves. Sim, qual é o nosso objetivo? É amar a Deus com todo o nosso ser, com o amor inteiro. Os pecados veniais nos tiram essa possibilidade de um amor inteiro, indiviso, total. Enfraquece, fragmenta o amor em nosso coração, né? Tira de nós a capacidade da resiliência, da força, de amarmos a Deus com amor esponsal, por exemplo. O amor esponsal faz com que a gente ame a Deus de forma incondicional, busque a Ele, assim, antes de tudo, busque amá-lo, agradá-lo, busque fazer a vontade dEle, submeter inteiramente a nossa vontade à vontade dEle. Né? E o pecado venial vai tirando isso de nós, pouco a pouco, até o ponto em que a gente comete pecado mortal e o restinho de amor que havia no nosso coração desaparece, é destruído. E só é reconstruído pela força do sacramento da reconciliação, de uma boa confissão. O pecado mortal exige uma boa confissão, que começa com um bom exame de consciência, que passa pelo arrependimento, que passa pela confissão dos pecados ali diante do sacerdote, diante de Cristo na pessoa do sacerdote, e que passa também por um comprometimento. Eu me comprometo em fazer de tudo para não mais cair nesses pecados, mesmo que veniais. Entende? Então precisamos pedir a Deus essa graça, né? Dessa determinação, dessa consciência e desse desejo ardente de não mais ofender a Deus, de não mais se rebelar contra o amor de Deus. Peçamos a Deus que Ele nos dará essa graça com certeza. No parágrafo 1864 do Catecismo, a gente pode ler assim:
todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, versículo 31. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa, aqui está o centro desse parágrafo, né? A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Então, a recusa deliberada, ou seja, a recusa livre, consciente da misericórdia de Deus, nos leva a cometer o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado eterno. É a negação da salvação, é a recusa da salvação. Então, Deus está pronto para perdoar qualquer pecado, qualquer pecado. Mas se eu não quiser ser perdoado, eu levo esse pecado para a eternidade. Por isso que ele não tem perdão. Não é porque Deus não queira perdoar o meu pecado, mas é porque eu recuso o perdão de Deus. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Semelhante endurecimento, para terminar esse parágrafo, né, pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Veja só, recusar a misericórdia de Deus, recusar o arrependimento, ou seja, eu não quero me arrepender dos meus pecados, é isso. Como diz aqui, a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento. Então, não querer se arrepender dos pecados é recusar a misericórdia de Deus e, por isso, nós carregaremos o nosso pecado para a eternidade, levando a nossa alma à perdição eterna. É o pecado contra o Espírito Santo. Se a igreja nos alerta é porque algumas almas já escolheram esse caminho e estão perdidas para sempre. Não recusemos a misericórdia de Deus. Não recusemos, não fechemos o nosso coração para o arrependimento dos nossos pecados. É necessário humilharmos-nos sim. Quando nós pecamos, nós não pensamos, nós não temos vergonha, né, de pecar, mas quando a gente vai se confessar, a gente fica cheio de vergonha. E não queremos nos humilhar. Nós somos muito livres para pecar, mas somos muito orgulhosos para pedir perdão dos nossos pecados, né? Então, irmãos e irmãs, é necessário viver esse caminho de humilhação, de pequenez, e reconhecer que só Deus é santo e que eu sou pecador. Reconhecer que nós precisamos do perdão de Deus e que nós devemos nos humilharmos e nos arrependermos para que possamos experimentar da salvação que é oferecida por nosso Deus. Não carreguemos na eternidade o nosso pecado, não. Deus nos livre disso. Deus nos livre do pecado contra o Espírito Santo, né? Deus nos livre e nos dê um coração humilde para nos arrependermos das nossas faltas. Enquanto nós não nos arrependermos e enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, eles irão gerar mais e mais pecados, se transformando em vícios, nos afastando cada vez mais de Deus. O pecado cometido precisa ser confessado. Precisamos nos arrepender, precisamos nos abrir à misericórdia. Quanto mais pecarmos e quanto menos nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, mais nós vamos pecar. É como uma praga, né? É como sabe o cupim, né? Que vai crescendo, vai tomando conta de tudo. Enquanto a gente não for lá no ninho do cupim, destruir aquele ninho do cupim,
né? Ele vai se espalhando, vai tomando conta de tudo, né? Então a gente precisa, de fato, né, o arrependimento. E a igreja dispõe para nós cada vez mais, né? Graças a Deus, em nossa diocese, assim, em Campina Grande, por exemplo, né, a gente tem paróquias com sacerdotes que estão ali disponíveis para a confissão, graças a Deus, né? A igreja, tão acolhedora, misericordiosa, orienta que a gente confesse pelo menos uma vez ao ano, no tempo da Páscoa, né? Mas que tal a gente se confessar mais vezes, porque a gente peca tanto, a gente está constantemente nas nossas fraquezas, cometendo pecados veniais, às vezes até mortais. E por que não buscar mais a confissão, a misericórdia de Deus? Está ali humilhando-nos naquele instante, às vezes é tão rápido, né? Alguns minutos, que podem nos valer a eternidade, né? Que podem nos valer a eternidade. Vamos buscar mais, irmãos, a confissão. Que alegria saber que em nossa diocese, na nossa catedral, em breve, né, no mês de agosto aí, a gente vai ter confissões de manhã e de tarde, né, com os padres que foram ordenados. Em outras paróquias a gente tem isso, várias paróquias. Deus nos dá esse presente, né? Deus nos dá essa porta de salvação, né, que são as confissões, os sacerdotes que se dispõem para a confissão. Vamos correr atrás e beber da fonte da graça. Essa é mais uma fonte de graça. O sacramento da reconciliação. Para que os pecados sejam destruídos, sejam vencidos e não tomem corpo. A igreja ensina também que os pecados vão tomando um corpo de tal forma que para vencer esse corpo tem que ser aos poucos, de tão parrudo que fica esse corpo de pecado em nossa vida. Às vezes a gente precisa confessar o mesmo pecado várias vezes, né? Porque ele tomou uma força tão grande em nossa vida que muitas vezes não é possível vencê-lo de uma só vez. Será necessário vencê-lo aos poucos, né? A libertação desse pecado aos poucos. Então, vamos buscar a confissão para o bem da nossa alma, para a glória de Deus nas nossas vidas. Falando ainda de pecados e de vícios, né? Os vícios, que são os maus hábitos, né, estão relacionados aos pecados capitais. O que são os pecados capitais? São os pecados que estão na base, que são a origem de todos os outros. Por exemplo, eu agredi uma pessoa do nada numa discussão. Antes de agredir, que é um pecado, a agressão ao outro, eu cometi o pecado da ira, né? O pecado da fofoca. Antes de fofocar, eu cometi o pecado da inveja, né? O pecado da incontinência na alimentação. Antes desse pecado, eu cometi o pecado capital da gula. Então, são os pecados que geram uma multidão de outros pecados. Quais são os pecados capitais? A soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. A preguiça é um pecado, irmãos. A preguiça que faz com que a gente faça as coisas de qualquer jeito, deixe o que é importante para depois, né? Que gera uma ociosidade infrutífera. Por exemplo, né? Preguiça, por exemplo, é um pecado terrível, terrível, que gera uma grande multidão de outros pecados, a tibieza, a malícia, tudo isso é fruto da preguiça, ou da assídia, né? Que é a preguiça espiritual, assídia ou assédia, né? Então, são os pecados capitais que também devem ser discernidos, conhecidos, né? O que significa cada um pecado desse? A igreja, no catecismo, em outras fontes, a gente pode mergulhar, né? Pode ver outro momento para falar de um curso só sobre os pecados capitais, né? Porque é muita coisa mesmo, né? A gente precisa conhecer. Então fica a dica, né? Para você conhecer, mergulhar nesse tema, os pecados capitais.
E também existe um outro conjunto de pecados que esses bradam pela vingança de Deus, que são os pecados que bradam ao céu. Né? A gente vê isso nas Sagradas Escrituras, né? Os pecados que bradam ao céu, que são 4, né? O homicídio voluntário, né? O ir lá e tirar a vida do outro voluntariamente, deliberadamente. O pecado contra a natureza, né? Então, todo pecado contra a natureza, contra pecado de luxúria, de fornicação, de masturbação, pecado de incesto, de pedofilia, pornografia, tudo isso é pecado contra a natureza. É um pecado que brada ao céu. Também o pecado de opressão dos pobres, principalmente os órfãos e as viúvas. São um pecado que clamam pela vingança de Deus. É isso que significa os pecados que bradam o céu. E o quarto é não pagar o justo salário a quem trabalha. Tantos empresários que passam por isso, né? Que não pagam o justo salário, não é? E quando pagam salário, assim, não pagam justo e às vezes nem pagam salário. Ficam devendo os funcionários, né? Isso engloba outras coisas também, mas em resumo é isso. Então são pecados que clamam pela vingança de Deus. A gente lembra, por exemplo, de Caim, que tirou a vida do seu irmão, Abel, né? Tá lá no início da criação, da história da salvação e da humanidade e da salvação da humanidade. Né? A vingança de Deus contra Caim, né? Que foi um homicídio voluntário ali, né? Pecado contra a natureza, né? O onanismo também. Depois em outro momento, a gente pode mergulhar nesses pecados contra a natureza, mas você pode pesquisar também, né? Pecado contra os pobres, as viúvas, os órfãos. Muito cuidado, irmãos, cuidado com os pobres. Aqueles que vêm à nossa porta, que nos abordam na rua. O que é que a gente está fazendo pelos pobres? Qual a nossa atitude cristã diante dos pobres, dos órfãos, das viúvas? E o pecado contra os trabalhadores, né? Que não recebem um justo salário. Para concluir, vamos ver o que a igreja nos diz no parágrafo 1868. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos pelos outros. Quando neles nós cooperamos, então, além do pecado que nós cometemos, nós também temos responsabilidade pelo pecado que é cometido pelos outros e que teve a nossa cooperação. Sim, nós somos responsáveis em determinadas situações pelo pecado que os outros cometem. Quando nós cooperamos com o pecado dos outros? Algumas situações que a igreja vai colocando, né? Participando neles direta e voluntariamente, quando eu ajudo o outro a pecar livremente e diretamente. Mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, quando eu dou aquela força, né, o incentivo, ó, faz isso, né? Vai por aqui, faz assim, né? E quando eu elogio o outro, né, porque o outro cometeu determinado pecado, eu também sou responsável pelo pecado dele. Não os revelando ou não os impedindo quando a isto somos obrigados. Como isso é grave. Porque existe uma coisa hoje que o pessoal confunde, né? Que nós confundimos muito, que é o respeito humano. O pessoal confunde respeito humano com negligência, com indiferença, né? Com olhando o outro pecar e deixando, não mostrando a verdade, não impedindo, não aconselhando, não exercendo a caridade e a misericórdia, aconselhando.
Então nós preferimos ver o outro pecar e ficarmos calados do que correr o risco de perder a amizade, correr o risco de termos a nossa autoimagem ferida, questionada, né? E deixar o outro cair no buraco do pecado. Nós somos responsáveis também pelo pecado do outro quando nós não impedimos e quando nós não revelamos que ele está em pecado. Sim. Quantos irmãos, por exemplo, comungam na missa sem poderem comungar, porque às vezes vivem de forma maritalmente, né? Não sabem que não podem comungar. Nós sabemos que eles não podem comungar, nós olhamos eles comungando e nós não chegamos nem ali, meu irmão, como é que você sabe que pela sua situação você não pode comungar? Chegar com caridade ali, com zelo, né? Mas a gente vê ali, né? E a gente não faz nada, fica na nossa. Não, deixa que ele se vire lá. Meu irmão, minha irmã, não é assim. É a igreja quem está dizendo, é o catecismo da igreja católica. Vou repetir esse terceiro ponto, né? Nós cooperamos com os pecados do outro quando nós não os revelamos ou nós não os impedimos. Quando não revelamos ou quando não impedimos o pecado do outro. E o quarto ponto, né? Protegendo os que fazem o mal. Nós também cooperamos com o pecado do outro. Nós somos responsáveis pelo pecado do outro. Quando nós protegemos o mal. Quando nós vemos numa situação que está em desencontro com a verdade e nós protegemos. Nós colocamos panos quentes. Nós somos responsáveis também pelo pecado que é cometido naquela situação. Desta forma, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros. Faz reinar entre eles a concupiscência, a violência, a injustiça. Os pecados originam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido análogo, constituem um pecado social. Quando o pecado não é combatido, não é revelado, não é impedido, aquele pecado vai tomando o espaço comunitário. E aquela comunidade, aquele grupo, aquela instituição, aquela estrutura se torna pecaminosa. Não é? É o que se chama do pecado social, que devemos combater, irmãos. Nós devemos impregnar as estruturas da verdade do Evangelho. Precisamos retomar as estruturas que foram perdidas para o pecado e devolvê-las para a santidade, devolvê-las para Deus, devolvê-las para a verdade. E começa em mim e em você. Naquela estrutura nós devemos ser sal e luz. Nós devemos ser testemunhas da verdade. Nós devemos pedir a Deus a graça da fortaleza, da prudência, da justiça, da temperança, da fé, da esperança e da caridade, para que naquele ambiente nós sejamos o Evangelho encarnado e sejamos luz naquele ambiente de trevas. Sim, irmãos, somos chamados e enviados para esses ambientes que aguardam a manifestação da glória de Deus. Irmãos, lutemos para termos uma vida santa. Vamos nos apoiar na graça de Deus. A graça está disponível para nós. As fontes da graça jorram sem cessar. O lado aberto do Senhor continua aberto. O lado aberto não ficou aberto somente na cruz. Ele continua aberto e continua jorrando fontes de graça, torrentes de graça na nossa vida, para que a nossa vida seja santa, para que a nossa vida seja agradável a Ele. Convido você a fechar os olhos e a rezar comigo. Senhor, queremos te pedir mais uma vez,
que tu nos conduza num caminho de santidade, num caminho de combate contra todo o pecado, não por uma atitude meramente moral, mas por um desejo de te amar e de corresponder ao teu amor. Nos liberta de toda desobediência, nos liberta de toda revolta, de toda rebelião contra o teu amor, contra a tua misericórdia. Nos liberta de todo desprezo contra ti, de todo amor próprio desordenado. Queremos te amar acima de todas as coisas. Vence em nós, Senhor, todo o corpo de pecado. Envia-nos, Senhor, aos ambientes que estão imersos em trevas de pecado e nos faz luz para que tudo se volte para ti. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão daquela que é toda santa, daquela que é plena da tua graça, daquela que é testemunha do teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Te espero na próxima aula. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,